Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. A aula de hoje ela é uma continuação da aula anterior. Então, na aula anterior, nós vimos propriedades gerais das ondas e, em particular, nós vimos que se eu tenho uma onda com uma velocidade v, uma onda unidimensional, essa onda satisfaz essa equação daqui, que é a equação da onda unidimensional, né? E lembrando que a maneira como a gente obteve essa equação, a gente simplesmente usou o fato de que uma onda unidimensional com velocidade v, ela vai ter que ser uma função de x de t, de tal maneira que x de t apareça numa combinação x mais ou menos vt. E só usando isso, sem especificar que onda era essa, como é que ela se propagava, onde ela se propagava, só usando essa propriedade que a gente chegou nessa equação, né? Então, essa equação aqui é bastante geral, ela se aplica para qualquer onda em uma dimensão, qualquer onda que se propaga com velocidade v, né? Mas o que a gente quer fazer hoje vai ser justamente analisar um caso particular de uma onda que se propaga numa corda, né? Uma corda esticada. E o que a gente vai mostrar é que se essa corda ela está sujeita a uma tensão T e ela tem uma densidade linear de massa μ, a onda nessa corda vai de fato satisfazer essa equação e essa velocidade v vai ter essa forma, vai ser raiz de t sobre μ, tá? Então, isso que a gente quer mostrar agora. A gente vai reobter essa equação nesse caso particular da onda na corda, e nesse caso, essa equação é chamada a equação das cordas vibrantes. Tá? Então, para fazer isso, eu vou considerar o seguinte: como está aqui nesse desenho, isso aqui seria, digamos, um pedaço da onda, um pulso. E eu vou considerar, aqui obviamente eu fiz um desenho um pouco exagerado para vocês poderem ver o que está acontecendo, né? Mas a gente vai considerar que necessariamente essa onda, ela é uma onda de uma pequena amplitude, quer dizer, a diferença aqui da posição de equilíbrio, que seria aqui na horizontal, e a altura aqui máxima do pulso, a gente vai considerar isso pequeno. E o que eu vou fazer, eu vou pegar um pedaço da corda onde está passando essa onda, e esse pedaço daqui, eu falei que é um pedaço delta x, mas na realidade a gente também vai considerar esse pedaço infinitesimal, né? Aqui eu coloquei um delta x grande para, mais uma vez, para vocês poderem ver o que está acontecendo, né? Mas no final a gente vai tomar esse delta x tendendo para zero. Ele vai ser um pedaço infinitesimal da corda, arbitrário, né? Então isso vai valer para qualquer pedaço que eu calcular aqui, vale para qualquer pedaço infinitesimal da corda. Tá? Agora, digamos, para ficar mais fácil vocês visualizarem, eu coloquei aqui do lado direito, digamos, esse pedacinho aqui da corda, eu ampliei esse pedaço, então está aqui, esse pedaço da corda está aqui ampliado. E o que acontece, esse pedaço da corda, ele sente uma força de tensão aqui pelo lado direito, devido a que toda essa corda que está do lado direito vai fazer uma força nesse pedaço, né? E por outro lado, você tem toda a corda que está aqui do lado. Bom, e essa força é uma força que pulsa, digamos, para a direita, né? Esse pedaço da direita pulsa esse pedaço para a direita, e você tem toda essa corda que está aqui do lado esquerdo, ela faz uma força na corda, puxando ela para o lado esquerdo.
Agora, como está aqui nesse desenho, né, devido ao fato dessa corda daqui estar variando de forma à medida que a onda vai passando, você tem que a força que esse lado esquerdo faz aqui nessa corda é uma força que está na direção aqui da corda, quer dizer, ela sempre tangente a corda, né? Então ela está com relação à horizontal, ela faz um ângulo que é diferente do ângulo que essa força aqui do lado esquerdo faz com relação à horizontal, né? Então eu escrevi, quer dizer, como essa extremidade aqui do lado direito desse pedacinho está na posição x mais ΔX, essa força aqui do lado direito, ela está com um ângulo que eu escrevi θ de x mais ΔX, da posição dessa extremidade, né? E aqui do lado esquerdo, como esse pedaço está na posição x, aqui essa força de tensão ela faz um ângulo com relação à horizontal que é um θ de x, tá? Agora, como a gente já discutiu digamos, na aula passada, o que acontece quando essa onda passa, digamos, apesar de ter essa diferença, né, no ângulo dessas forças, né, a onda passa com uma velocidade na horizontal e os elementos da corda, à medida que a onda vai passando, o movimento desses elementos é sempre na direção perpendicular, na direção transversal, né? Ele faz o movimento todo na vertical, sobe e desce, né? Você não tem movimento da corda na direção horizontal, né? Todo o movimento vai ser na direção transversal e por isso que a gente chamou esse tipo de onda de uma onda transversal, né? O movimento todo ocorre nessa direção perpendicular à direção de propagação da onda, né? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton somente nesse movimento na direção vertical, na direção y, tá? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton nessa direção, na direção y, né? Para esse pedaço de corda, tá legal? E uma coisa importante, como eu falei que a amplitude dessa onda é pequena, isso significa que, digamos, aqui no desenho está exagerado, mas pelo fato dessa amplitude ser pequena, esses ângulos, todos os ângulos que você vai ter aqui, vão ser ângulos pequenos, muito menores do que 1 em radianos, né? E como vocês já viram, a gente já falou isso anteriormente, quando eu tenho ângulos muito menores do que 1, a gente pode usar aquela aproximação que o seno de θ é aproximadamente igual a θ, né? E pode-se mostrar também que a mesma coisa acontece com a tangente. A tangente de θ é aproximadamente igual a θ. Portanto, quando o ângulo é pequeno, o seno de θ é igual a tangente de θ, né? Vocês podem até verificar isso, se vocês não acreditam. Por exemplo, peguem na calculadora seno, por exemplo, de 10 graus, em radianos 10 graus é menor do que 1, e tangente de 10 graus. E vocês vão ver que a diferença está só na terceira casa decimal, né? Então, a gente vai usar essa aproximação que o seno de θ é igual a tangente de θ, e a gente sabe que a tangente de θ é esse ângulo daqui, como eu falei, é o ângulo dessa reta tangente à corda, né? Você pode pensar aqui a corda como se fosse um gráfico, né? E esse gráfico, vocês viram lá na física, no cálculo 1, que a inclinação, digamos, essa reta tangente, esse ângulo daqui, ele
a tangente desse ângulo corresponde ao que a gente chama da inclinação da reta. E vocês devem ter visto em cálculo 1 que a tangente desse ângulo ela pode ser escrita como a derivada dessa função y com relação a x. Tá? Isso aqui é o resultado que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Aqui a única diferença eu coloquei derivada parcial, porque a princípio esse y ele é uma função não só de x, mas também de t. Então por isso que eu escrevi aqui a derivada parcial. Mas digamos, o resultado é basicamente o mesmo lá do cálculo 1. Tá? Então eu já estou adiantando que a gente vai usar esse resultado daqui. Então, vamos fazer esse cálculo. Como eu falei, eu vou querer aplicar a segunda lei de Newton aqui para esse pedaço da corda e a gente depois vai tomar esse pedaço tendendo, o comprimento dele tendendo para zero. Né? Então, vamos calcular cada um desses termos aqui na segunda lei de Newton. Primeiro, calcular a soma das forças que atuam, das componentes das forças na direção y. Né? Então, a soma das componentes das forças na direção y. Então, eu tenho Bom, primeira coisa, antes de mais nada, vocês poderiam... Aqui eu só desenhei a força de tensão, mas vocês poderiam falar, mas tem também a força-peso, né? Bom, é verdade, tem a força-peso atuando aqui nesse pedaço dessa corda, mas como esse pedaço dessa corda eu vou tomar esse ΔX tendendo para zero, a massa desse pedaço também vai tender para zero. Portanto, a força-peso vai ser uma força muito, muito, muito menor do que o módulo dessas forças de tensão. Tá? Então, essa força-peso ela vai ser desprezível nesse cálculo quando a gente considera esse ΔX tendendo para zero. Então, eu não vou considerar a força-peso, só vou considerar essas forças de tensão atuando aqui nesse pedaço dessa corda. Né? Agora, a componente Y dessa força aqui do lado direito, bom, vai ser justamente... o comprimento, eu posso fechar um triângulo daqui, vai ser esse comprimento aqui desse triângulo. Então, a componente y desse t, do lado direito, vai ser o módulo, esse módulo t, multiplicado pelo seno daquele ângulo. Seno de θ de x mais ΔX. E essa componente está para cima, que significa que ela é positiva. Por outro lado, para essa outra componente, digamos, eu vou ter que pegar esse t, a componente y, eu posso, mais uma vez, fechar aqui um triângulo. A componente y vai ser esse lado aqui desse triângulo. Agora, eu desenho... Bom, aqui está essa linha horizontal, aqui eu desenho a mesma linha, uma outra horizontal, e aí vocês veem que esse ângulo daqui é exatamente o mesmo que aparece aqui nesse triângulo, né? Porque, bom, aqui essas duas retas aqui são paralelas e você pode pensar isso aqui como uma reta diagonal que intercepta essas duas paralelas, então esse ângulo daqui tem que ser igual a esse, né? Então, a gente conclui que essa componente daqui vai ser o quê? Vai ser o módulo T dessa força multiplicado pelo seno de θ de x. Mas aqui, como essa força aponta para baixo, essa componente é negativa, né? Então, eu vou ter aqui T seno de θ de x. Tá legal? Bom, agora a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu tenho o T aqui que eu posso colocar em evidência, que ele aparece nos dois termos. Agora, usando aquela aproximação que eu falei agora há pouco, eu posso, nesse caso de pequenas, de uma oscilação de pequena amplitude,
o seno vai ser aproximadamente igual a tangente, que é igual a essa derivada, né? Só tem que tomar cuidado que aqui é o seno tomado para um ângulo nessa posição e aqui numa outra posição. Então eu tenho que tomar essa derivada, no caso desse seno, vai ser essa derivada nessa posição, e no caso desse outro seno, esse outro seno vai ser igual a essa derivada nessa posição x, né? Então a gente vai ficar com a derivada de y com relação a x tomada na posição x mais ΔX, menos a derivada parcial de y com relação a x tomada na posição x, né? E como eu falei, bom, eu coloquei aqui para o lado de fora esse t, né? Agora a gente pode fazer o seguinte truque, né? Quer dizer, truque não, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar em cima e embaixo por ΔX, né? Então, multiplicando em cima e embaixo por ΔX, claramente não muda nada. Mas por que eu faço isso? Pelo seguinte, se eu considerar, como eu falei que eu ia fazer, quando a gente toma se a gente tomar que o ΔX, na realidade, é uma quantidade que tende para zero, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Então, aqui eu tenho derivada de y com relação a x tomada nessa posição e aqui eu tenho a mesma derivada tomada numa outra posição. Eu posso pensar essa derivada como uma função, né? Então, aqui eu tenho uma determinada função na posição x mais ΔX menos a mesma função na posição x, dividido por ΔX. Agora, quando eu tenho uma situação como essa e eu tomo o ΔX tendendo para zero, vocês aprenderam o que é isso, né? Um f de x mais ΔX menos um f de x dividido por ΔX. Quando esse ΔX tende para zero, isso é a derivada dessa função com relação a x, né? Mas aqui a minha função já é uma derivada, né? Então, na realidade, tudo que está aqui é a derivada da derivada de y com relação a x, né? Só que isso nada mais é do que a derivada segunda, né? Então, a gente vai ter o seguinte, bom, eu tenho aqui esse ΔX, o t, e tudo que está aqui nada mais é do que a derivada segunda de y com relação a x. Eu aqui, como aconteceu antes, eu estou escrevendo só a derivada parcial, porque, na realidade, esse y ele é função não só de x, mas ele é função também do t, né? Então, por isso que eu estou escrevendo como derivada parcial, porque isso aqui é uma função de mais de uma variável, né? E aqui eu só estou tomando a derivada com relação a x, a derivada parcial. Bom, então a gente já calculou quanto vale esse somatório. Agora volto a calcular as outras duas partes, né? Então, quanto vale a massa daquele pequeno pedaço, né? Então, a massa daquele pequeno pedaço, eu falei que, digamos, aqui, a diferença das duas extremidades aqui no eixo x é ΔX, né? A princípio, esse pedaço aqui, como ele não está na horizontal, ele está inclinado, né? Ele teria um comprimento um pouquinho maior que ΔX, né? Mas como a inclinação desse pedaço, eu falei que ela é muito, muito pequena, porque ela tem uma pequena amplitude, né? Esse ângulo θ é sempre um ângulo em radianos muito menor do que 1. E além disso, eu vou tomar isso aqui como infinitésimo. Então, a gente pode considerar que o comprimento desse pedaço aqui da corda é justamente ΔX, né? E aí a massa desse comprimento vai ser o quê? Eu falei que a densidade de massa dessa corda unidimensional é μ.
Então, a massa total vai ser essa densidade multiplicada pelo comprimento ΔS, ΔX. Né? Então, a massa vai ser a densidade de massa multiplicado pelo comprimento. E, finalmente, quanto que é a aceleração na direção y? Bom, aceleração na direção y, vocês sabem como se escreve. Né? A gente pode escrever a aceleração na direção y, ela é a derivada segunda de y com relação ao tempo. Aqui, mais uma vez, eu escrevo como derivada parcial porque o y depende de mais de uma variável. Né? Pronto, então a gente já sabe as três quantidades que aparecem aqui nessa equação, a gente pode juntar tudo. Né? Então, juntando lá na segunda lei de Newton, a gente vai ter o seguinte, a soma das forças na direção y é isso aqui. Tem que ser igual à massa, que é isso aqui, multiplicado pela aceleração, que é isso aqui. Ok? Bom, vocês veem que tem um ΔX dos dois lados, eu posso simplificar esse ΔX. Né? Além disso, bom, eu vou passar esse T aqui para baixo, né? E vou pegar esse termo e jogar para o outro lado, mudando o sinal. Né? Então, essa equação vai ficar da forma... vamos colocar aqui. Então, vai ficar μ sobre t, derivada segunda de y com relação ao tempo, menos a derivada segunda de y com relação a x, igual a zero. Ok? Bom, esse termo aqui, que está aqui na frente, eu posso reescrever ele de uma outra maneira. Né? Eu tenho aqui um termo μ sobre t, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre o inverso disso. Né? Quer dizer, eu tomo duas vezes o inverso, não muda nada. Né? Então, eu posso escrever esse termo daqui como sendo 1 sobre t sobre μ. Não mudou nada. Né? Então, por que eu fiz isso? É porque essa equação eu escrevi exatamente na forma como a gente escreveu a forma geral da equação de onda. Né? A gente falou que, em geral, a equação de uma onda unidimensional tem essa forma daqui. E aí, comparando, você vê que realmente a gente obteve uma equação exatamente na forma de uma onda, da equação de onda unidimensional. Né? E vocês podem identificar esse coeficiente daqui como sendo, esse t sobre μ, como sendo o v quadrado. A velocidade é o quadrado da onda. Tá? Então, essa equação daqui foi uma equação que foi obtida em torno de 1750, independentemente por Euler e D'Alembert. Né? E essa equação ela recebeu o nome da equação das ondas vibrantes. Né? Como eu falei, lá em torno de 1750. Né? E dali eles obtiveram qual era o valor da velocidade da onda numa corda. Né? Então, daqui a gente conclui que a velocidade de uma onda numa corda esticada é raiz da tensão da corda dividido pela densidade linear de massa. Ok? Então, esse aqui era o resultado que eu falei que eu queria obter. Né? Como eu falei, isso aqui é a equação
das cordas vibrantes, e esse aqui que é um resultado bastante importante, que é o valor no caso particular dessa onda na corda, quanto vale a velocidade dessa onda. Tá legal? Então aqui a gente vê um caso concreto de uma onda, no caso da onda na corda. Vamos aplicar agora esse resultado daqui num exercício. Tá? Então eu peguei lá um exercício do Halliday-Resnick-Walker, está aqui o exercício. Nesse exercício fala o seguinte, ele, como está aqui nessa figura, né? Então, bom, por alguma razão tem uma pessoa aqui pendurada nessa corda e tem essa outra pessoa aqui em cima segurando essa corda. Né? Agora, essa corda ela é feita, na realidade, de duas cordas presas uma na outra nesse nó. Né? Eu tenho essa corda aqui embaixo, que eu vou chamar corda 1, que tem um comprimento L1 e uma densidade de massa μ1. E tem essa outra corda aqui, a corda 2, que tem um comprimento L2 e uma densidade de massa μ2. Né? E aqui no enunciado fala que existe uma relação entre esses comprimentos e essas densidades de massa. Né? Então, o comprimento, eu vou escrever aqui, o comprimento da corda L2 duas vezes o comprimento de L1 e a densidade de massa da corda 2 é 4 vezes a densidade de massa da corda 1. Tá? E aqui no enunciado fala o seguinte, ele fala que essa pessoa aqui embaixo, ela pulsa a corda, dá um pulso, cria um pulso na corda aqui embaixo, para dar um sinal para essa pessoa aqui em cima, e no mesmo instante que essa pessoa aqui embaixo faz isso, a pessoa aqui em cima também faz um pulso para propagar até a pessoa aqui embaixo. Né? Então, como esses dois pulsos são criados no mesmo instante, né? Então o pulso daqui de baixo ele vai subir até a pessoa aqui em cima e o pulso aqui de cima vai descer. E é claro, esses dois pulsos vão se encontrar em algum ponto dessa corda. Né? E aí, nesse enunciado, ele pede duas coisas. Primeiro, a velocidade do pulso na corda 1 em comparação à velocidade do pulso na corda 2. Né? E a segunda coisa que é pedida é, a partir dessa posição da pessoa aqui em cima, qual é a posição que os dois pulsos vão se encontrar. Né? Então, vamos obter essas duas questões. Vamos primeiro fazer o primeiro item. Né? Então, a velocidade de cada corda, a gente viu agora há pouco, que ela é sempre a raiz de t sobre μ. Né? E digamos, o valor do t é o mesmo em toda essa corda, né? Porque o valor do t é basicamente, se a gente despreza a massa da corda, é basicamente o valor de você estar sustentando, quer dizer, dessa pessoa aqui em cima estar sustentando essa pessoa aqui embaixo. Né? Então, basicamente, é o peso dessa pessoa, o valor do T. E como eu falei, ele é o mesmo tanto na corda 1 quanto na corda 2. Né? A única coisa que muda de uma corda para outra é a densidade de massa. Né? Então, a velocidade do pulso na corda 1 vai ser a raiz quadrada do T sobre a densidade de massa na corda 1. E a velocidade na corda 2
vai ser o valor do T dividido por 4, pela densidade de massa na corda 2. Tá? Agora, bom, já estava adiantando, né? Então, essa densidade de massa na corda 2, ela é 4 vezes a densidade de massa na corda 1. Então, é só substituir isso aqui. Então, aqui vai ficar raiz de T sobre 4 μ1. Então, daqui, esse 4 aqui embaixo, raiz do 4 eu posso colocar para o lado de fora como 2. Então, vai ficar 1 meio da raiz de T sobre μ1. Agora, raiz de T sobre μ1 é justamente o valor do V1. Né? Então, isso aqui vai ser 1 meio de V1. Daqui a gente conclui que o V1, é só passar o 2 para o outro lado, o V1 é o dobro do V2. Tá? Então, essa era a primeira coisa que ele pedia. A segunda coisa que ele pede é a posição onde esses dois pulsos se encontram. Né? Para a gente obter isso, é importante saber se eles se encontram ou na corda 1 ou na corda 2. Isso vai ser importante para o cálculo que a gente vai fazer. Né? Agora, como a gente tem, digamos, desse resultado que a gente acabou de obter, né, que a velocidade do pulso na corda 1 é o dobro da velocidade na corda 2. E, por outro lado, dessa relação daqui, o comprimento da corda 1 é a metade do comprimento da corda 2, então, o que vai acontecer? Esse pulso que sai aqui de baixo, ele vai percorrer essa distância com o dobro da velocidade do que o pulso aqui daqui de cima. Né? Ele vai ter o dobro da velocidade e a corda que ele vai percorrer vai ter metade do comprimento. Ele vai percorrer com o dobro da velocidade e metade do comprimento. Então, é claro, sem fazer nenhuma conta, é óbvio que esse pulso aqui de baixo vai chegar primeiro aqui no nó, antes do pulso aqui de cima. Né? Esse pulso de baixo aqui vai ser o primeiro para chegar aqui, e aí é óbvio, ele vai continuar se propagando depois na corda 2, e o ponto onde os dois vão se encontrar vai ter que ser aqui na corda 2. Né? Então, digamos que o ponto onde os dois se encontram seja esse pontinho que eu estou desenhando. Né? Esse é o ponto de encontro. E digamos que a distância daqui de cima até o ponto de encontro, que é o que ele quer que a gente calcule, digamos que essa distância, vamos chamar essa distância daqui, eu vou chamar essa distância de D. Tá? Então, o que acontece vai ser... Bom, isso que eu quero calcular, essa distância D. Como é que a gente pode calcular isso? A princípio, como essas ondas elas vão ter velocidades diferentes, dependendo de onde elas estejam, né, então elas vão poder percorrer distâncias diferentes. As distâncias não vão ser iguais que elas vão percorrer. Né? Porque aqui embaixo vai ter uma parte desse pulso 1 que vai percorrer com uma velocidade V1 e depois ele vai entrar aqui na outra corda com velocidade V2. Né? Então, a princípio, a distância que o pulso 1 percorre até encontrar o pulso 2 não é a mesma que o pulso 2. Né? Então, a distância não é a mesma percorrida, mas o intervalo de tempo é. Porque no enunciado fala que o instante em que o pulso daqui de baixo sai é exatamente o instante que o pulso aqui de cima sai daqui de cima. Né? E o instante que as duas chegam aqui é também o mesmo. Né? Então, o intervalo de tempo do pulso daqui de baixo vir até aqui em cima tem que ser exatamente igual
ao intervalo de tempo que o pulso aqui de cima leva para chegar aqui embaixo. Bom, então a gente vai ter o seguinte, primeiro vamos ver o pulso 2. Então, para o pulso 2, quanto que é o intervalo de tempo do pulso lá de cima chegar no ponto de encontro? Bom, como vocês sabem, esse intervalo de tempo vai ser a distância que ele percorre, que é o que eu estou chamando de d, dividido pela velocidade com que ele percorre essa distância. E essa velocidade, como ele está na corda 2, é v2. Agora, para o pulso 1, então, para o pulso 1, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Ele vai primeiro percorrer essa distância L1 com uma velocidade v1 e depois percorrer essa outra distância daqui com uma velocidade v2. Então, eu tenho que separar essas duas partes digamos, da viagem dele. Então, ΔT vai ser, primeiro, como eu falei, essa distância L1, dividido pela velocidade com que ele viaja na corda 1, mais essa distância daqui dividido por V2. Agora, quanto que vale essa distância daqui? Essa distância aqui você pode pensar como sendo o comprimento total da corda, que é L2, menos esse D. Então, essa distância daqui que ele percorre vai ser L2 menos D, e eu tenho que dividir isso pela velocidade que ele tem na corda 2, que é V2. Tá? Agora, como eu falei antes, esses dois intervalos de tempo são iguais, então eu posso igualar essas duas expressões. Eu vou ter D sobre V2 tem que ser igual a L1 sobre V1 mais L2 menos D sobre V2. Tá legal? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu vou querer colocar tudo aqui embaixo em termos de V2, então esse V1 é 2 vezes V2. Então, já vou colocar aqui direto 2 V2, tá? E também, por simplicidade, aqui eu tenho L1, L2, mas essas duas coisas estão relacionadas. Eu posso, por exemplo, escrever, digamos, dessa relação daqui, eu tenho que o L2 é 2 vezes L1. Então, aqui no lugar do L2, eu coloco 2 vezes L1. Tá? Bom, aí eu posso, como aqui embaixo tem esse V2 em todos os termos, eu posso simplificar isso. Eu posso também multiplicar, para sumir com esse 2 ali embaixo, eu posso multiplicar tudo por 2, todos os termos. Então, eu vou ter aqui 2, 2, e bom, e tudo isso aqui é multiplicado por 2. Né? Esse 2 simplifica com esse 2, então a gente vai ficar com 2D igual a L1, mais, aqui eu vou ter 2 vezes 2, que é 4, 4L1, e aqui eu vou ter um termo que é menos 2D. Menos 2D. Bom, esse menos 2D passa para o lado de cá, soma com esse termo, vai ficar 4D. Do outro lado, eu tenho que tudo isso aqui vai ser 5L1. Então, daqui eu concluo que o D é 5 quartos de L1, mas só que ele pediu a resposta não em termos de L1, mas de L2. Né? Mas como L1 é 1 meio de L2, é só substituir esse resultado aqui e eu tiro que o D vai ser 5 oitavos de L2.
Ok? Então, esse era o que ele estava pedindo, qual o valor dessa distância D. Né? Bom, então tá, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando mais propriedades das ondas. Então, a gente se vê na próxima.